Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu, olha ali, tá na área. Firme e forte, né, cara? Boa tarde, beleza? Fala, Zequinha, boa tarde, beleza? E você, tudo bem, irmão? Bem, graças a Deus. Tudo na paz, saúde boa, família boa. Isso aí, tudo bem. O final de semana foi Então tá tranquilo? bom. Foi tranquilo, graças Tá a bom. Deus. Agora a gente começa aqui o nosso papo com mais um episódio da série Ganhe um Jogo e Seja Demitido. Botafogo demitiu o Anselmi. Mas assim, eu acho que o Anselmi... Não, o problema é a sequência, né? O que aconteceu com... Complicado. O Felipe Botafogo Luiz também não no jogou Flamengo. bem. Assim, o Felipe Luiz foi um pouco pior. É por causa da goleada, né, cara? Não, acho que podia ter sido demitido antes, né, Então, cara? O Felipe Luiz... esperou a goleada. O timing foi errado, né? É o timing verdade. foi errado de Felipe Luiz. O Flamengo costuma conduzir muito mal isso. Mas o Botafogo... O Anselmi realmente assim, não tava... E o Botafogo Não tava também bem. não fez aquela partida, venceu, mas não convenceu, né? Ainda mostra muita fragilidade. O Anselmi não conseguiu acertar o time. O Botafogo até soltou uma nota falando isso, que não viu, né, uma evolução, né, um Isso. progresso, os resultados não vieram. Que E se entendeu espera de um time campeão, Isso, né? entendeu que um time campeão tem que evoluir. Mas assim, eu não boto na conta do Anselmi só, não. Não é só a Porque culpa dele, não. muito extracampo também. O cara que Acabou assumir... caindo no colo dele, mas Sim, não é, o cara não. que assumir agora tá enrolado, vai precisar ir muito trabalhar esse time, porque o time não tem centroavante, a não ser que esse cara consiga botar o Arthur Cabral pra jogar, fazer ele jogar, que ele não jogou ainda no Botafogo, não conseguiu mostrar que veio. Ainda Ontem não. o Raul fez uma boa partida, fez uma ótima partida aí no verdade. Botafogo, mas tá longe de ser um goleiro que inspira confiança nos seus companheiros. Pelo menos por enquanto, né? Exatamente. Anselmi é o 8º treinador que roda depois da SAF. O único treinador que ficou mais de um ano aí no comando do Botafogo foi o Luiz Castro. Tudo bem, teve Arthur Jorge, que saiu... Que quis sair, né? que quis sair e tal, né? Ou Mas... não, né? Porque tem essa polêmica. Falou que se tivesse chegado junto, ele ficava, enfim. mas... Foi pra Arábia, né? Sabe que SAF veio pra arrecadar, não veio pra gastar, né, Zeca? Não tem jeito. Exato. Ele recebeu uma proposta astronômica e Meteu o pé. foi embora, irmão. Meteu o pé. Ninguém... Deitou o cabelo. Sim, ninguém vai crucificar o cara por isso. Mas voltando a falar de Martim Anselmi, o histórico dele no Botafogo não foi dos melhores. Ele comandou a equipe por 18 partidas, foram 9 derrotas, 7 vitórias e 2 empates. O saldo de gols dele é 0, foram 20 gols marcados e 20 gols sofridos. Impressionante. Hein? Mostra muito a vulnerabilidade da defesa dele. Foi uma defesa sofrível, né? Cara, a gente conversou sobre isso aqui outro dia. Eu falei que mesmo trocando o técnico, eu não sei se daria pra ver um futuro melhor pro Botafogo, digamos assim, porque tá muito esquisito. Bastante, E né? pode ter outro, né? O Você Anselmi. sabe disso. O Botafogo Tomar passa por cuidado. momentos difíceis, né? Essa gestão parece que não vai contratar mais ninguém. Pelo visto. Pelo visto. Tudo bem, tá visto, acabando também. Essa semana encerra até a janela nacional, né? Mas assim, se esperava uma movimentação maior, Sim, né, do se esperava um Botafogo. investimento maior e, assim, contratações, não vou dizer melhores, né, mas certeiras, né, pra posições certas. Não contratou um centroavante, trouxe tudo bem. O Júnior Santos... É Júnior Santos? Né? O Raio? Sim, ele Júnior mesmo. Santos, é o Jacaré. Ele mesmo. O Raio, ele, o Jacaré, ele o cara é volta, ele é muito polivalente, ele pode fazer também um comando de ataque, mas não é o centroavante, não é talvez o jogador que Não é os o cara de botafoguenses área. esperavam depois de ter um Igor Jesus, um Tiquinho no seu auge, né? Exato. Que jogaram muito ali. O Botafogo os botafoguenses provavelmente ficaram chateados, né, com essa falta de contratações, na verdade. Não trouxeram um goleiro à altura do John, que saiu, né? A verdade é essa. Mas vamos ver. Espera-se um futuro melhor pro Botafogo. O Rodrigo Belão, técnico do Sub-20, fica no comando do clube, do time, né, na verdade, até a contratação de um novo treinador. Lembrando que o Arthur Jorge, que talvez fosse o maior sonho dos torcedores botafoguenses, foi anunciado esses dias aí pelo Cruzeiro, é o novo treinador do Cruzeiro. Mas então, quando eu vi, sim. eu falei, poxa, Mas, a Zequinha, torcida ficou na bronca. Mas Sim. é isso, o Botafogo venceu. e respira. E Rodrigo Belão, rapaz, podia ter um sobrenome assim pra você também, Belão, mais que belo. Eu sei. Mas vamos falar de Botafogo rapidinho aqui. O Botafogo agora é 17º, tá na sim. zona de rebaixamento ainda, mas tem 2 jogos a menos, inclusive vai É. fazer um jogo.
um dos poucos times que vai jogar nessa Na data data FIFA, FIFA, no dia 29, domingão, contra o Atlético Paranaense, um jogo adiado. Jogo duro, mas a gente vai falar mais perto, né? Lá pra sexta-feira a gente vai ter mais informação, a gente fala aí. Lembrando que essa semana a gente tem Seleção Brasileira, é uma data FIFA, então não teremos muitos jogos do Campeonato Brasileiro, só um ou outro jogo adiado que vai acontecer. Sim. Bom, e o Fluminense venceu. Voltou, né? Reencontrou o Não caminho tava muito das longe, não, né? vitórias. Foi só um clássico aí que teve um percalço. Faz parte. Vai ter um percalço, pegou um time muito embalado, um time que tá no momento iluminado. Essa é a verdade, o Vasco tá iluminado. Mas o Fluminense venceu ontem o Atlético Mineiro num jogo muito equilibrado, num jogo muito disputado por 1-0, né? A defesa do Fluminense suportou a pressão do Atlético Mineiro, a defesa do Fluminense que vem falhando muito, né? A verdade é essa, conseguiu suportar. E o Zubeldia, na coletiva pós-jogo, ele fez questão aí de valorizar, né, a vitória, destacar os jogadores dele, em especial o Rodrigo Castilho, que foi o autor do gol. O primeiro dele com a camisa do Fluminense, logo no jogo que ele estreou como titular. Não foi a estreia dele pelo Fluminense, mas ele estreou como titular nesse jogo e marcou o seu primeiro gol aí, começando, digamos assim, a história dele no Fluminense. O Zubeldia falou sobre ele, John Kennedy, são diferentes, mas a ideia era realmente essa, ter jogadores com características diferentes, né? Ainda falando de Fluminense, o Fluminense foi pra foi pra terceira posição, tem 16 pontos, tá? 3 do Palmeiras. Briga. O Fluminense vai brigar até o fim, acredito eu, pelo campeonato. Tá no G4, isso é importante demais. No Fluminense, o Canóbio foi convocado aí, depois de muito tempo, foi convocado pra essa data FIFA aí pelo Uruguai, né, Zeca? Isso. A última convocação dele foi lá em 2024, na Copa América daquele ano, e ele tem um sonho de disputar uma segunda Copa do Mundo aí pelo Uruguai, né, Zeca? É isso, e assim... mérito do Fluminense, mérito dele, claro, né? Sim. Mas legal, tá de volta, tá sonhando com a Copa do Mundo esse ano. Muito bom jogador. Bom, bom demais o Canóbio. E o Flamengo, hein? O Flamengo continua invicto. Mas ontem deu empate, muita polêmica com a arbitragem. Muito polêmico, a verdade é essa. O seu Rodrigo, esqueci até o sobrenome dele, foi muito mal na partida. Ele conseguiu desagradar os dois lados, meu amigo. Geralmente não é de acontecer isso. Ele conseguiu desagradar os dois lados. Reclamações de tudo, né, no jogo. Teve a expulsão do Everton Araújo, teve o pênalti não marcado pro Corinthians, teve a não expulsão do Gabriel Paulista, que se discute, né? Tudo isso é discutível. Óbvio que vai ter gente que vai falar que era pro Everton Araújo ser expulso, que não era pra ter dado pênalti, que era ou não pra ter expulsado o Gabriel Paulista. A verdade é essa. Foi um jogo de muita polêmica. Se o Arrascaeta tivesse rolado pro Lino, o Everton hoje não tinha sido expulso. Era menos uma polêmica pro seu juizão lá resolver. Mas o Arrascaeta foi fominha e fez caquinha. A verdade é essa. Mas o Flamengo jogou o segundo tempo praticamente todo com 1 a menos. Conseguiu suportar aí... não vou dizer que foi muita pressão, não, mas conseguiu suportar as investidas aí do Corinthians. Achei o Corinthians... mais perigoso no primeiro tempo até. No segundo não foi sim. efetivo, não. Sim. O Flamengo ainda teve até chance de fazer o 2-1 em alguns momentos. O Corinthians, óbvio, que teve chance também. Mas não conseguiu sair do 1-1 o jogo. Foi um bom jogo, cara. Foi um bom jogo de verdade. O Flamengo se manteve, né? Voltou, né, pro G4, na verdade. Tem 14 pontos, tá? 5 do líder Palmeiras. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Na coletiva, depois do jogo, o Leonardo Jardim, ele lamentou esse resultado. O Boto também falou na imprensa, falou muito mal, reclamou, comparou o lance do Carrascal lá na Supercopa do Brasil com o lance do Gabriel Paulista dentro da área. Isso vai render. Meu irmão, vai render. E o áudio do VAR, 2050. meu irmão, o áudio do VAR, você vê que o juiz, ele quis fazer graça, ele quis aparecer no jogo, ser um dos protagonistas. E o juiz não pode. Geralmente, quando o juiz é protagonista, ele faz. É porque ele fez M, né, exatamente. Zeca? Infelizmente. E ontem, mais uma vez, ele fez M pra tudo quanto é canto, né? O áudio do VAR, pelo menos o único que eu vi foi o do lance da expulsão do Everton Araújo, o do pênalti e o da cotovelada ainda não apareceram, né? Mas, meu amigo, desastre, jogo desastroso. A arbitragem realmente enrolou bastante, né? A triste notícia fica por conta do Alexandre, né, Zé? Que ele saiu no intervalo do jogo, ninguém entendeu muito bem, mas ele passou por uma ressonância que constatou uma lesão na coxa direita dele. O Flamengo não divulgou ainda a gravidade da lesão, o tempo afastado e tudo mais, mas ele já foi, inclusive, cortado da seleção brasileira, ele estava convocado. O Kaique do Cruzeiro foi chamado pro lugar dele, garoto, muito bom jogador, promissor, vamos ver. Vamos ver que bicho que vai dar essa seleção aí, Zeca, porque
porque o Gabriel Magalhães também foi cortado. O Ancelotti cortou ele reclamou de dores. Ontem teve uma final lá entre City e Arsenal, o City foi campeão, e o Gabriel Magalhães se queixou de dores no joelho. Depois da partida, o Ancelotti cortou, não vai nem chamar ninguém pro lugar dele. Sei que foram 3 cortes. Nessa convocação, toda convocação tem, né? Acontece, mas nessa convocação foram 3 cortes. Foi o Alisson, foi chamado o Hugo Souza pro lugar, o Alexandre foi chamado o Kaique pro lugar e o Gabriel Magalhães, todos esses cortados. A seleção, assim, é essa convocação de teste, né? Na próxima já é a definitiva e vamos esperar aí que a gente não tenha nenhuma surpresa ingrata, né, Zé? Que a gente já tem grandes jogadores fora, Rodrigo, né? Que não vai poder participar da Copa. E tem o Estevão voltando de lesão, então vamos ver como é que vai ser essa seleção aí. Bom, infelizmente, então, Alexandro foi cortado, sofreu essa lesão. Agora, nesse jogo de ontem, defesaça do Hugo Souza, né? No voleio aí do Arrascaeta lindo. Sim. O Rossi também fez uma boa defesa no final, foi de reflexo, foi bonito também. Não, foi um lindo lance do Yuri Alberto, que tem gente que pede ele no Flamengo, sabia? Rapaz, tem gente que pede ele no Flamengo. Dominou com a esquerda, bateu com a direita. Não, contrário, dominou com a direita, bateu com a esquerda. Então ele tava de costas pro gol, foi um bonito lance do Yuri Alberto. O lance do Arrascaeta foi pintura, né? Talvez o único lance bonito do Arrascaeta no jogo. Tá sumido, coitado, precisa voltar. Tá Cadê difícil. ele? Procura não sei, tá escondido em algum lugar aí. Dizem que é por causa da forma física, né? Que ele precisa de mais tempo aí, um pouco pra entrar em forma. No passado, início de ano dele foi um pouco conturbado, depois ele entrou, engrenou e foi embora. Aí vamos ver. Abraço, mas prova que é muita qualidade. É um cara que num lance ele decide o jogo e o Hugo Souza tava muito ligado. Fez uma defesaça. Ô Zeca, manda um abraço pra Jansen aí que tá ligadinho aí, como sempre. Pra você, meu irmão. Mandou áudio, mas infelizmente eu não vi. Não sei se eu que não vi ou se ele mandou tudo agora. Manda um abraço pra ele aí. Ô, Jansen, abração, meu irmão. Ô, Zeca, diga, e o Vasco? O que tá acontecendo com esse Vasco, hein, meu amigo? Mas embalou, Será cara. que o Diniz não tava conseguindo tanto assim, cara? O time embalou, só jogo grande, não perdeu. Ninguém segura mais, não. Sim, disputou 12 pontos, levou 10 dos 12. É uma marca muito expressiva, cara. E assim, mas disputou 12 pontos. O Vasco não jogou contra Remo, não jogou contra Mirassol, não jogou contra Vitória. Foi só time assim. Foi só time grande. Palmeiras, ele ganhou pontos do Palmeiras, do Grêmio ontem, né? Venceu do Fluminense e empatou com o Cruzeiro lá no Mineirão. Então, assim, num jogo que muita gente defende que era pra ter sido vitória do Vasco. Então, assim... Mas tá bonito de se ver, né? Sim, tá bonito de se ver. O time. Exatamente. Ele falou sobre isso ontem. O Vasco venceu por 2-1 o Grêmio, gols de Thiago Mendes e de David, né? Muita gente diz que o gol foi do Cuiabano, mas Thiago Mendes desviou. Pois né? cara. O Cuiabano, pelo menos, deu assistência nos 2 gols, né? Foi um dos destaques da partida. Foi bem no jogo. Foi um dos caras mais perigosos do Vasco, né? Mas o Renato falou ontem do jogo, na coletiva, né? Ele, então, muito humorado. Como sempre, né? O Renato é difícil você ver o Renato brabo, né? Só se tirar ele do sério. Alguém fizer aquela pergunta braba, ele... teve uma época que tava difícil. Tudo estressava ele. Agora não. Ele falou ele é tranquilo. Ele classificou o jogo do Vasco, a atuação do Vasco aí, como alguém que soube sofrer. Falou que o time soube sofrer. Verdade, o Cruzeiro, o Grêmio teve bastante chance, né? Tendo uma falha do Vasco, achou o gol lá, o Carlos Vinícius, que tem feito muitos gols esse ano. Ele brincou também, falou que o desempenho dentro de campo não adianta jogar bonito e perder. Mesmo jogando feio, vencendo, é o que se espera, né? Ele fala isso, as analogias do Renato são as melhores. Né? A verdade é essa. São muitas pérolas, sim. O Vasco já é nono aí na tabela, né, Zeca? Subiu muito. E vai só brigando, e tá brigando com os times de cima, né? Vai só subindo cada vez mais na tabela. Pois Felipe, porque é o seguinte, o elenco do Vasco... É bom, não pode sofrer. Não tava sofrendo muito, realmente. Não é um time pra estar onde estava. É verdade, o Diniz perdeu a mão. Não tava legal. Acho assim, tem que entender um momento, não tem jeito, né? Tem que mudar. Às vezes focava muito, aquela pressão, aquela coisa. Não tem jeito. Tem hora que você tem que parar, recuar, fazer outra estratégia. Bom, o Renato Gaúcho tá aí, né? Mostrando que às vezes tem que mudar mesmo. Zequinha. Bom, hoje tem sorteio da Copa do Brasil. É isso aí que eu ia falar. Hoje às 2 da tarde tem um sorteio da Copa do Brasil. São 32 times, né? Vão ser jogos de ida e volta. É a primeira fase da Copa do Brasil com jogos de ida e volta. Lembrando que nessa fase entram os times da Libertadores já. É a 5ª fase essa. Os jogos de ida estão previstos pra semana do dia 22 e 23 de abril. Os de volta para o dia 13 e 14 de maio. Essa 5ª fase, como eu falei, é a primeira edição aí, a primeira fase, né, da Copa do Brasil que tem jogos de ida e volta. Os 16 times mais bem colocados no ranking da CBF estão no pote 1 e o restante dos times na Copa do Brasil estão no pote 2. No pote 1 a gente tem Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.
Os times do Rio todos estão no pote 1, eles não se enfrentam nessa fase ainda. Pode ser que no chaveamento, eu não me lembro se a fase 6, a outra fase é de sorteio. Oitavas, né? Eu não lembro se é sorteio ou se já é chaveamento. Se for chaveamento, a gente pode ter, ou sorteio também, a gente pode ter aí confrontos clássicos regionais. Provavelmente vai acontecer, né, Zeca? Não, provavelmente. É isso, Copa do Brasil. É assim, cara, só pauleira. Não tem história, não. É verdade. Felipe, então aquele abraço, cara. O Jansen falou que vai te emprestar um din-din aí. Pô, tô precisando, Jansen, por favor. Aí, joguei, vai que me ajuda. Se eu souber alguma coisa aí. Abraço, cara. Valeu. Esporte Terê FM.